Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu decidi gravar esse vídeo após uma sequência de 12 pequenos vídeos acerca do livro de Marcos. Foi uma coisa pessoal que me ocorreu de fazer no início desse ano, de 2023. Haviam vários fatos ao redor da minha vida que me levariam ali naquele contexto de janeiro de 2023 a fazer isso. O fato é que nós estamos agora em junho de 2023 e nos últimos dias eu vinha pensando em gravar algo, até mesmo para deixar registrado aqui, e também porque muitas pessoas, amigos, conhecidos, até mesmo alguns parentes, me fizeram algumas perguntas, ou quando nos encontrávamos pessoalmente, ou mesmo na própria rede social, em privado. E eu dava sempre uma outra explicação acerca, muitas vezes era o conteúdo, às vezes era a forma, às vezes especialmente era relacionada à minha própria vida pessoal, do tanto quanto aquilo que eu estava fazendo se referia à minha própria vida e aos dilemas e problemas que eu tive que enfrentar nos últimos tempos. Mas eu organizando todo esse ambiente, optei por fazer esse vídeo para dar uma explicação nessa pequena pausa que eu fiz aí dos 12 vídeos. É claro que eu tenho o desejo de continuar gravando algumas seleções do Evangelho, daquilo que ainda posso considerar como sentido de vida. Mas eu marquei aqui alguns pontos para que todos aqueles que estão à minha volta, nesse ambiente em que nós nos relacionamos diariamente na vida, vocês possam me conhecer um pouco mais. A primeira coisa que eu gostaria de falar acerca do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um dos 4 evangelhos conhecidos, é a escolha desse livro. Vamos explicar um pouco o contexto e a razão. O contexto em que eu estava vivendo no final do ano passado para o início do ano de 2023 era um contexto de muita instabilidade em relação ao futuro, ao meu futuro. Então, essa dimensão da espiritualidade humana, ela muitas vezes se confunde com a religiosidade humana. E aquele contexto meu específico, ele dizia respeito a uma ruptura, uma série de rupturas as quais eram necessárias acontecer na minha vida para que eu pudesse viver. Isso dizia respeito a um novo ciclo que iniciava. Não à toa eu tenho anunciado isso sempre que posso nas redes sociais, sem nenhum tipo de reservas. Mas o fato é que existe também nesse contexto uma razão. A minha formação desde criancinha, eu nunca neguei meus pais, o testemunho que eles me deram acerca da fé evangélica. E tudo que fizeram porque podiam fazer, e tudo aquilo que me foi útil até hoje. O contexto em si da nossa espiritualidade, que muitas vezes se confunde com a religião, me levaram então a ter que definir exatamente aquilo que eu precisava salvar. Existe uma frase do Richard Niebuhr que eu usava muito e uso até hoje, que definitivamente são conceitos opostos. Ou a espiritualidade que advém do Evangelho sobrevive pelo sufocamento da religiosidade humana, ou o contrário, né? Ou uma há de sobreviver pelo sufocamento da outra, e eu preferi dar o sentido correto ao curso da minha vida para que tudo aquilo que era tóxico num contexto religioso pudesse definitivamente ser sufocado e aquilo que era efetivamente bom para a minha espiritualidade fosse profundamente enriquecido. E é o que tem acontecido. E a escolha do livro de Marcos, além de uma opção metodológica, do ponto de vista de ser um evangelho mais prático e mais rápido, onde são agregadas ali muitas informações acerca da vida de Jesus e daquilo que ele efetivamente fez, um evangelho que concentra-se muito na prática daquilo que ele executou, tinha um sentido muito próprio desse contraponto da religião. Então, o que eu queria dizer é sobre a mecânica da religião. No ambiente de igrejas, especialmente as evangélicas,
nós nos acostumamos sempre a ver aquela necessidade de lermos a Bíblia inteira, e havia toda uma mecânica por trás disso que dizia o seguinte: você tem que ler o livro, 1º de janeiro geralmente, você tem que ler a Bíblia o ano inteiro. Havia todo um calendário, você às vezes lia ali 3 capítulos por dia, ou 4, ou 5, ou no domingo um a mais, de modo que essa leitura era feita durante o ano e você terminava ali com aquela aspiração própria do ser religioso, de ter cumprido um pacto, um ritual. Muito bom, por sinal, a leitura não é ruim. Depois, nos últimos anos, veio uma outra necessidade nesse mesmo ambiente religioso de que você deveria agora escrever a Bíblia. Sob várias razões havia um motivo, e tem um sentido pedagógico muito bom também. Mas o que um e o outro comportamento é negativo? É quando eu leio ou escrevo a Bíblia sem compreender o que está sendo escrito ou lido, ou sem compreender o que está sendo lido ou escrito. E isso é próprio da mecanicidade da religião, é exterior. A própria religiosidade, ela tem essa marca de exterioridade. Tudo que eu faço precisa ser exterior. Basta você lembrar o testemunho do próprio Jesus quando esteve na terra, em seu ministério. Ele confrontou essa exterioridade religiosa, e Jesus, ele, como antítese desse comportamento, que embora seja salutar, saudável, fazer a oração pública não é errado, a espiritualidade de Jesus, ela é uma forma de antítese também desse tipo de oração. Ele, ao invés de salientar a demonstração pública e externa, ele diz: entra no teu quarto e ora ao teu Pai Celestial em secreto, e ele te abençoará, te recompensará. Então, a tradução das boas novas, a tradução do Evangelho do Reino de Deus é exatamente uma antítese de tudo aquilo que a religião propõe desde tempos imemoriais. E não é que necessariamente o que é religioso não vale nada. Tem o seu devido valor cultural, histórico, etc. Mas para aquilo que efetivamente eu compreendo como ser humano mais precisa, eu precisei focar naquilo que era mais essencial, por questão de sobrevivência, porque o contexto não era bom. Aliás, os últimos 5, posso até alargar mais, 10 anos, tem demonstrado o profundo declínio do evangelicalismo brasileiro em todos os seus sentidos, especialmente na sua entrega irrefreada com projetos de poder religioso, político-religioso. Desde 1989, vamos colocar assim, essa turma vem se posicionando para aquilo que efetivamente mais lhe importa, que é poder. Um traço muito característico da religiosidade, que sempre foi assim, ou da religião, do poder religioso. Você assistir aí alguns dos últimos vídeos que eu traço isso muito claramente. Então isso vai deixando as pessoas machucadas com o passar dos tempos. As pessoas vão sendo introjetadas em um estilo de vida que elas já não são mais sensíveis à verdade do Evangelho, que é pura e simples. E elas vão ficando cheias dos piores sentimentos e pensamentos possíveis que dizem respeito à sua própria natureza humana. E elas começam a se parecer como todo mundo, ou pior daquilo que está dentro dos seres humanos é manifestado. E aí que está o problema. Então, diante do trânsito que eu comecei a ter nas instituições públicas, agora, recentemente, na relação com a Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de História, como professor do Departamento de História, na UEA, participando de um projeto do PAFOC, que me é muito caro, a respeito das ciências da religião e do modo como o ensino religioso precisa ser ministrado dentro das escolas públicas, o envolvimento com esses temas que dizem respeito à minha vocação, a gente precisava separar o joio do trigo. A partir do momento que eu explico essa relação de práticas do ambiente religioso, que me leva a agir mecanicamente sobre algumas ações, e aqui eu estava me referindo anteriormente à Bíblia, à leitura da Bíblia, ou à escrita da Bíblia, eu resolvi fazer algo que diz respeito à minha vida, à minha casa, à minha família, que foi de olhar exatamente na antítese de todo o que dizia a religião que eu fui criado. Enquanto eu tinha a possibilidade de ler a Bíblia em um ano, numa tabelinha que eu deveria entregar e receber um prêmio, eu optei por fazer diferente. Na singeleza do meu lar e no silêncio do meu quarto,
ler o Evangelho de Jesus e tentar aprender mais de tudo aquilo que a gente sempre falou sobre ele. Sem pressa, sem calendário, sem todas as forças que o mundo líquido nos coloca, né? Que as coisas têm que ser rápidas, objetivas, tem que ser absolutamente... eu tenho que alcançar o resultado rápido para aquilo, eu tenho que gravar 10 vídeos por semana. Não, toda essa relação em que o nosso mundo contemporâneo se constitui, ela deveria ser colocada em segundo plano, e as próprias ações que a religião participa nesse mundo também deveriam ser colocadas em segundo plano, e a singeleza da leitura sem pressa, a leitura do texto bíblico pelo texto bíblico, da percepção, do conhecimento em que a gente possui, poderia ser o suficiente para a gente ver, extrair das letras do livro de Marcos ensinamentos profundos que deveriam permanecer dentro de nós. E como eu falei no início, questão de sobrevivência, ou se fazia isso ou se perdia a fé, porque o contexto era péssimo.